Bora, Fiel, se liga aí no Neto falando sobre o passaporte que o Memphis Depay perdeu ou teve o passaporte roubado, furtado, a gente não sabe ainda. O Neto falou tudo agora e também analisou o Corinthians e Mirassol no sábado, vitória do Timão. Tá muito bom esse corte, deixe o seu like, se inscreve no canal e após o vídeo deixe seu comentário aqui. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu tava lendo agora, perguntar uma coisa pra você, você responde. Vocês quatro, hein? E eu também. Alguma vez alguém roubou o seu passaporte? Na sua vida? Roubou? Não. Roubou é uma coisa, furto é outra, né? Não, nem roubou e nem furtou. Nunca esqueci. Você? Nunca. Você? Never. Eu já fiz uma bobagem com meu passaporte. Não, você roubou. Quando nós fomos jogar... Não, nunca roubou. Quando nós fomos jogar na Espanha com a seleção... Ah, o primeiro jogo, seu, no aniversário. Eu despachei meu passaporte. Na mala. Por isso que eu nunca mais fui convocado. Podemos ir lá no avião, pegar minha mala, arrancar o passaporte. Eu nunca mais fui convocado Por causa daquilo. Por causa disso. Ah, então tá Roubaram ou furtaram daquilo que a imprensa holandesa está falando. O que é, Luiz Fabiani? Foi uma informação divulgada inicialmente pela imprensa local e depois a assessoria de imprensa da seleção holandesa confirmou que o Memphis Depay informou a seleção que atrasaria um dia a sua apresentação à equipe porque havia tido seu passaporte roubado. O Ronald Koeman, técnico, falou que foi um evento lamentável, mas que estava uma força superior, então naturalmente ele seria esperado. Você pode fazer um favor para mim? Eu quero saber o BO, qual a delegacia que ele vai fazer o BO. Ele ainda não protocolou. Não, mas você, quando o passaporte é roubado, você tem que fazer BO. Na hora, qualquer Você pode documento. viajar. Não, para passaporte ainda, irmão, você esquece. Para ele ter um novo passaporte, ele tem que fazer BO, aonde foi, para ele ter um segundo passaporte para ele viajar. E na embaixada aqui E da na Holanda. embaixada aqui. Eu quero tudo isso. Vamos atrás. Você vai atrás pra Durante mim? a tarde vamos ter essas informações. Porque eu nunca perdi meu passaporte, ninguém roubou meu passaporte. Não. Nunca. Eu não. Mas... Despachei. Hã? Já despachei. Você já despachou. Nunca Mas isso roubaram. não. Bota os gols narrados. Aí, ó, o André. Parabéns, André. Menino maravilhoso, fez o terceiro gol. Vamos lá. Garotinho, Tá vendo notícia? pingou o salário? Pingou? Meu Deus, gente, fala isso não, gente. Falar uma Melhor coisa que pra não. vocês. Senhor Johnny, abração. Tamo junto. Se espirrar, saúde. É nós, Corinthians. É nós, Corinthians, seu Johnny. Pingou o salário. Faz 23 anos que o salário pinga aqui. E tem uns babaca aí que ficam enchendo um saco nosso aqui. A gente não tem o dinheiro que os caras têm. Mas pingou o salário. 23 anos. Obrigado, seu Johnny. Depois nós conversa sobre isso. E Roberto? Vive um momento muito positivo, né, craque? Depois de se recuperar dessa cavadinha, do lance específico contra o Flamengo, ele consegue marcar o gol, deixa ainda um pé atrás com o torcedor, justamente porque o pênalti perdido condicionou a derrota do Corinthians para o Flamengo, mas ele se recupera. Achei que fez um jogo decente contra o Mirassol, brigando por todas, e o gol coroou isso. São 15 gols nessa temporada, 100º jogo dele na Neoquímica Arena, foi o 47º gol dele no estádio do Corinthians. Ele se isola, assim como o maior artilheiro da Neoquímica desde sua construção em 2014. Então, um bom momento pro Yuri Alberto marcando de pé esquerdo. O Veloso estava até contestando um pouquinho o Walter na jogada e eu concordo com ele. O Walter no gol. Acho que ele foi querer dar o bote no Matheus Bidu. Mas não pode abandonar o gol, né? Eu Pode acho que abandonar o gol. Não, tudo bem, mas ele quis dar o bote e voltou. Eu acho que ele achou que era do Corinthians ainda. Ele viu o Corinthians indo e falou, vai tocar em mim, eu vou quebrar. Aí Saiu do gol. Saiu do gol, pô. Você tá num dia bem legal pra você brincar. Não, mas não tem outra explicação. Você tá num dia bem legal. Tem que Por extravasar, exemplo, assim. Sabe quem é o maior jogador da história do Corinthians? Tomás Rosolino. Rosolino. Esse moleque é bom, hein? O melhor historiador que o Corinthians tem é o Tomás. Maior que teve. Vamos trazer ele um dia aqui, Cascão. Vamos convidar ele pra vir no programa aqui. Tá morando em Londres agora, vai demorar pra ele pintar. ixi. Vai dar, em Londres. Vamos lá. Ele fez uma pesquisa aí. O primeiro cara de passe, participação em gol. Marcelinho Carioca. Não precisa mostrar, não. Segundo, quem é? Então deixa, vamos lá. Vem cá. O Yuri Alberto te igualou nesse quesito. Então, mas eu parei de jogar bola faz 29 anos. Foram 58 participações em gols em campeonatos Sabe? nacionais. Então, olha aí. Legal. O Corinthians fez um bom jogo pros 3 pontos. O Corinthians foi aquela palavra que a gente define, né, com eficiência, né? Porque o Corinthians não teve a bola, o Mirassol tentou jogar, tentou chegar ao gol do Corinthians, chutou mais de 15 bolas na direção do gol, não acertou o gol. E o Corinthians teve só 3 oportunidades, 3-0. O que vale é isso, né? Botar a bola lá dentro.
o Corinthians conseguiu, o Mirassol não, apesar do Mirassol mostrar por que está na parte de cima da tabela, é um time que é organizado, um time que gosta de ter a bola, só que com esse jogo do Corinthians, mesmo tendo mais a bola, mesmo tentando jogar melhor que o Corinthians, não conseguiu chegar ao gol do Corinthians e o Corinthians, né, com 3 oportunidades, definiu o jogo. 9 pontos o Mirassol, só ganhou 2 pontos, hein? É. Souza. Para mim, o Corinthians fez o dever de casa, apesar de não ter feito um jogo imponente, um jogo bom de se ver. Essa é a realidade. O que é imponente? Imponente é o Palmeiras. Se impor no jogo. Ah, tá. Entendeu? Se impor no jogo. Fez 2 jogos atrás que foi melhor do que o adversário. O primeiro tempo contra o Flamengo e os 2 tempos contra o Internacional e não somou 1 ponto. Então, o resultado do Corinthians foi o melhor possível, né? Vitória dentro de casa. Luiz Fabiani. Eu entendo que foi um Corinthians pragmático, mas que também não sofreu. O Veloso comentou bem, o Mirassol teve algumas Hugo não fez nada. Não, o comentário específico do Veloso. Você sempre dá aula também, Souzinha. Obrigado. Mas o Hugo Souza não precisou trabalhar durante o jogo. Foi somente uma vez. O cara que o teve Reinaldo mais foi a bola, cara. né? Teve mais a bola, teve mais volume, mas não teve real oportunidade. Quem teve foi o Corinthians e converteu. É o filme contrário do que foram os jogos contra o Inter e Flamengo, quando o Corinthians foi melhor e não conseguiu ganhar. Godoy, rapidinho, por favor. Craque Neto, o Mirassol tinha traçado um plano inicial de alcançar os 45 pontos. Estava com 42, teve a chance, não conseguiu contra o Atlético Mineiro, jogando com um jogador a mais, teve um pênalti que não foi marcado. Aí jogou em casa com o Bragantino, melhor que o Bragantino também empatou. E agora contra o Corinthians jogou 18 minutos bem, depois eu vou mostrar o pênalti do Yuri Alberto para você dar a sua opinião. Amigo, o Corinthians jogou no sábado à noite contra o Mirassol. Eu, rapaz, até assustei aqui com a informação do José João Faquir. 5 meses que não ganhava em casa. Todo esse tempo, Rafael Sgrilles? Desde o dia 18 de maio para uma vitória diante do Santos. Eram 4 empates, né, e 3 derrotas. Então, o que era a casa e o time do Corinthians era imbatível jogando em casa, mas diante de 38 mil torcedores, o Corinthians fez 3-0. Ô Lima, para quem não acompanhou o jogo e vê só o resultado, fala, nossa, foi fácil a vitória do Corinthians. Não, o Corinthians foi eficiente, como gosta de falar o técnico do rival, o Abel Ferreira. Foi na eficiência, porque o Corinthians apresentou dificuldades tremendas, principalmente na linha defensiva. Inclusive, foi até a minha pergunta pro Lucas Silvestre, que era o técnico, né, na ausência, na suspensão do Dorival Júnior, ele que ficou na beirada do gramado, porque a dificuldade continua. Você troca as peças, por exemplo, sai o André Ramalho e vem o Tchoca, e a jogada do adversário sempre flui do lado direito defensivo do Corinthians, na brecha entre o Mateuzinho e o zagueiro em questão, que era o Tchoca. E eu até perguntei, como inibir isso? E ele fala que até no segundo tempo, com algumas modificações, ele dobrou ali a marcação com a chegada do André Luiz, mas mesmo assim não me convenceu a resposta dele, porque o time do Mirassol também no segundo tempo utilizou o dispositivo com o Reinaldo. Mas só que o Corinthians foi eficiente, teve poucas oportunidades e quando chegou, fez o gol. O gol do pênalti, todo mundo gritou Yuri Alberto para bater, mas só que Yuri Alberto não passava nem sinal de Wi-Fi. E ali pegou a bola, o Maicon foi lá e resolveu, fez 1-0. Imagina se ele erra de novo, mesmo batendo sério e tal, a bola bate na trave, ou o goleiro defende, imagina a pressão, E ele vem de 2 insucessos em pênaltis aí, nos últimos 2 batidos ele desperdiçou a penalidade. Aí depois, no segundo tempo, num chute dentro da grande área, achou o Yuri Alberto, né? Fez ali o gol, o Vitinho, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vitinho, que é mais uma baixa da equipe do Corinthians. O Vitinho fez o cruzamento para o gol do Yuri Alberto e depois a assistência do Yuri Alberto para o gol do André Luiz, garoto da base, apenas 3º jogo dele como profissional, e o André Luiz, o vulgo Bernardinho, parece muito Bernardo ali jogando, o André Luiz fez o gol, o primeiro gol dele, inclusive até o goleiro, o Hugo Souza, foi comemorar, todo mundo festejou, e ele na zona mista estava com a Bíblia na mão. Ele que é atleta de Cristo, agradeceu ali aos céus por este gol marcado. Mas valeu pela eficiência, Lima, porque o Corinthians voltou a apresentar falhas de marcação. Bernardo, grande volante, né? Foi revelado pelo Marília, né? Depois veio pro São Paulo, fez sucesso, foi campeão brasileiro e também fez sucesso no Corinthians. Também. Isso, também fez sucesso no Corinthians. E só para aproveitar rapidinho um pitaco, sei que a gente está na reta final, eu até entendo ali, e o Sgrilles tem razão quando ele diz que o lado direito da defesa do Corinthians teve muita dificuldade, né?
né, com o Mateuzinho e com o Tchoca, mas eu gostaria de elogiar a atuação do Tchoca, tá? Ele foi muito bem. Também, foi bem. Ele foi muito bem e pra mim ele vai se firmando como uma alternativa segura, né, para eventualmente formar um trio ali quando o André Ramalho tiver à disposição, ou mesmo uma dupla com o Gustavo Henrique, né, o Tchoca, jogador formado na base e que vem evoluindo bastante. Ele foi mal. Então, mas eu acho que mesmo mal o Ranieri, ele é peça-chave nesse time do Corinthians. Ele, mais uma vez, né, é que o Ranieri, por que o Dorival ele gosta de ter o Ranieri em campo? Porque dá pra você mudar o sistema de jogo com muita facilidade. Ora ele joga como um zagueiro ali pelo lado esquerdo, um terceiro zagueiro, e ora ele fica como um primeiro volante. Então você sai, né, de um 3-5-2 e vai para um 4-4-2 losango, que é o sistema que o torcedor do Corinthians gosta bastante hoje, com muita facilidade. Agora, gostaria de elogiar o Tchoca, tá? Ele foi bem. E é normal que aquele setor fosse o mais complicado, porque tinha o Negueba, o Danielzinho e o Reinaldo, né? 3 dos principais jogadores ali do Mirassol. Então é natural, o Mirassol ataca muito por ali. E um jogador, né, que eu gostaria de elogiar mais uma vez, que ele vem demonstrando uma evolução jogo após jogo, é o Breno Bidon, tá bom? O Breno Bidon, eu já falei aqui, repito, alguém chegou pra ele e falou: Bidon, não adianta nada você ter um passe bom, você ter qualidade técnica, você ter intensidade, se você tem medo. Você tem que dar o passe pra frente, você tem que ser objetivo, você não tem que dominar a bola e tocar pra trás. E o Bidon, claramente, você vê que ele tá buscando ter cada vez mais objetividade. Então, confiança também, né? Exato. Então, assim, um ponto positivo pro torcedor é que o Bidon ele vem ganhando objetividade e vem ganhando confiança. E o Yuri Alberto, né, não sei se ele conseguiu a redenção dele, mas ele sofreu o primeiro pênalti, ele fez o segundo gol, ele sofreu o pênalti no primeiro gol, ele fez o segundo gol e ele deu o passe do terceiro gol, ou seja, participação direta dele. Se o Corinthians foi efetivo, muito se deve também à atuação do Yuri Alberto. Alô, polícia, e não fui eu, hein? Não fui eu. Roubaram o passaporte de Memphis Depay. Inclusive, ele ainda não chegou na Holanda. Aí Como a assim? seleção holandesa informou que ainda não há detalhes de como e onde ocorreu o roubo do documento, mas o Memphis ainda está em processo de viagem, ainda não chegou lá para os jogos contra a Malta e contra a Finlândia, mas ele deve chegar ainda hoje. Mas roubaram ou furtaram? Então, essa é a Deixa eu olhar tua mochila. Não, aqui. peraí, deixa eu ver tua deixa eu ver mochila. aqui. Não foi com violência, assim, pegaram Não. ele só percebeu na hora? Só ali, foi percebeu tudo? na hora. Então... Aqui, ó, segundo a seleção holandesa, estão fazendo de tudo para que ele viaje. Ele deve chegar ainda hoje, mas ele teve um problema com o passaporte. Isso é lamentável. Naturalmente, vamos investigar o que aconteceu. então foi aí furtado. a nota. Porque roubo seria assim... Passa aí. Mãos pro alto, passa o quê? O que você quer? Não, passaporte. Passaporte. Quer o celular? Não, carteira não, o passaporte. Você não vai jogar lá, não. Não tá Na jogando Holanda aqui, você não joga lá. joga. É o furto do passaporte de Memphis Depay. Eu acho que ele- fui eu, Eu acho que ele perdeu, na verdade, tá? Também Mas acho. certo. Não é possível. Conselho Bom. do Corinthians votará projeto para cobrir rombo de quase 200 milhões. Saiu no UOL. Deixa eu ver aqui. A diretoria do Corinthians apresentará ao Conselho Deliberativo hoje, em reunião extraordinária, uma proposta de revisão do orçamento de 2025, que prevê aumento de 174 milhões nas despesas do clube. A proposta já foi apresentada ao CORE e ao Conselho Fiscal do clube. Caso aprovada, a nova projeção elevaria o gasto total para 727 milhões, ante os 554 milhões previstos originalmente para 2025. O orçamento vigente foi aprovado no final do ano passado. Segundo o documento total obtido pelo UOL, a previsão de receitas brutas caiu de 798 milhões para 739 milhões. A redução se concentra especialmente em direitos de TV, que devem render 332 milhões e não 339 milhões, como estimado anteriormente. Já os patrocínios caíram de 211 para 174. Não, mas o Augusto Melo, não, eu coloquei 3 bilhões no clube. Eu falei, o cara vai nos canais de TV e falava, eu trouxe 3 bilhões pro clube. Eu pensei, mas ninguém vai falar isso na cara dele? Você é um gênio, se pagou a dívida do clube. Augusto, para, por favor. Não grava mais vídeo com a jaqueta do Corinthians, eu não aguento mais. Tá. Enfim, a gente vai... Triste é ter que vender um Tchoca para pagar o Kaká.
É por aí. Samir, Neymar Light da Arena, solta a bomba aí, Danilo Oliveira. E o Will, tamo junto aí, Will. Samir, aproveita a data FIFA e traz o pessoal do Safiel. Passei quase 2 meses estudando o projeto deles. No papel, confesso que achei extremamente robusto e muito satisfatório aos ideais do Corinthians. Vou anunciar com antecedência para vocês se prepararem. Eu não vou trazer na hora do almoço, não. Vou trazer no café da Fiel à noite. Acho que, né, a gente traz aí à noite, tá? E vamos ver, né, o que eles têm para oferecer, tá? Boa noite, Samir. Temos bons jogadores na base, que dava para ser utilizado. Samir, é pegar 70 milhões, fazer a conta de amortização e pagar a arena. Samir, é só pegar os 70 milhões, fazer a conta de amortização e pagar a arena. Velho, vamos fazer isso aí. Samir, a LFU arrecada 10 bilhões. Samir, a LFU arrecadou 10 bilhões de patrocínio. Isso porque que o Corinthians está lá. Porque não pedir ajuda para eles, pagar a dívida do Corinthians para eles continuarem arrecadando isso futuramente. Verdade, cara. É que assim, o difícil, né, José Henrique, é o pessoal entender a grandeza do Corinthians, né? O corintiano entender a grandeza do Corinthians. Tá? Hein? Samir, esse transfer ban e possíveis virão. Teremos mais 150 milhões, correto, só de transfer ban? Cara, né? Tem mais BO vindo aí, né? Tem mais BO vindo aí. Porque o Corinthians tem hoje aí 125 milhões, né? De dívidas só de condenações na FIFA. Os números, os 125 milhões são, né, pelas contratações de Félix Torres, Rodrigo Garro, Rojas, Michael, Martínez e Charles, tá? Só que é o seguinte, ainda você coloca aí tudo que deve, multas, tudo. E aí vem também, né, os débitos que o Corinthians tem pendentes com o New York City, né, pelo empréstimo do Thales, tá? E com o Tokushima Words pela compra do Kaká. Caramba. Então, velho, é muito B.O. É muito. E outra, só de jogador ruim, né, velho? Só de jogador ruim. É incrível, é incrível. Eu nunca vi isso na história do clube, entendeu? Eu já vi o Corinthians perder dinheiro com o Nilmar, já vi o Corinthians perder dinheiro com um monte de jogador bom. Mas agora nós estamos numa fase, nós estamos devendo milhões impagáveis, não podemos nem contratar por causa de jogador ruim. Por causa de jogador ruim. Agora vem ainda Kaká e Thales. Se juntar um grupo de Charles, Félix Torres e companhia. Que ponto chegamos, hein? Que ponto chegamos, tá? Então o Charles, vocês sabem, 6 milhões e pouquinho. O José Martínez, 8 milhões. Nossa, que loucura, hein? 40 milhões do Félix Torres. 41 milhões, até mais, do Matias Rojas, tá? O Rodrigo Garro, 23 milhões e pouco. Nossa, quanto tá? O Garro pelo menos é bom, né? O Maico, 6 milhões e pouco, também quase 7, né? Enfim, é só BO, meu irmão. É só BO, tá? É só BO. E o Pedro Raul também vai dar prejuízo, né? Com certeza, tá? Bom, é isso, Fiel, finalizando com o Samir Carvalho. Eu sei que tem gente que não gosta do Samir. Eu gosto porque ele fala a verdade, mas tem corintiano que não gosta e tal. E ainda mais agora nesse período de data FIFA, a gente vai ter que postar mais uns vídeos sim do pessoal independente, né? Porque ESPN, esses canais grandes assim, dificilmente você vai falar do Corinthians essa semana, então a gente tem que postar as informações. Quando sair, a gente posta aqui pra vocês. O Corinthians agora só volta na quarta-feira que vem a jogar contra o Santos, com desfalques, sem Hugo Souza, sem Memphis, sem Garro, Carrilho, o Vitinho também se machucou aí. Então, cara, vamos torcer pra chegar no final da temporada, pelo menos com um time aí, no mínimo, competitivo, pra gente poder tentar passar pelo Cruzeiro e chegar nessa final aí, cara. Porque tá complicado, mano. Eu nunca vi um time ter tanta lesão quanto o Corinthians. Tanta lesão
de dividida quanto a lesão muscular, né? Até o Mateuzinho reclamou semana passada da preparação física do Corinthians, né? Que não é lá essas coisas. Mas a gente sabia que final de temporada ia ser assim, mas não tanto, né? Perder tanto jogador importante assim. Engraçado que os ruins não se machucam, né? Os caras ruins não se machucam. Félix Torres, Kaká, os caras aí tá pronto todo jogo, né? Então eu ia falar até no Romero aqui, mas o Romero, a gente respeita a história dele, mas sabe que já deu também, no final do ano, acaba o contrato dele. E por mim não fica, mano, já deu também. Thales Magno pode vazar, né? Já deu. Mas é isso aí, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo, valeu, é nóis.